Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Seu Direito. Eu sou Isabela Lessa, diretora-geral da ESA OAB Pernambuco, e estou aqui para trazer um tema super relevante. Vamos discutir Covid, suas repercussões, a pandemia, suas implicações, vacinação, enfim. Tema super quente e relevante, você não pode deixar de assistir o programa na íntegra. Para tanto, vamos receber o deputado Feitosa. Posso lhe chamar assim já direto, deputado? Pode, a senhora que manda no programa, eu vou dizer como é que tem que me chamar. E Rodrigo Machado, que é advogado. Eu queria agradecer imensamente a disponibilidade de vocês de participarem. E esse é um tema, na verdade, que eu acho que tem inquietado a todos nós. Nunca antes, na história da humanidade, a gente tinha passado por uma pandemia como essa que a gente... E que não passe mais nunca, né? Eu acho que isso é o que a gente espera, né? Que a gente consiga aprender e que não venha outro vírus que nos desloque assim. Mas esse era o primeiro tema, então, que eu queria trazer, para a gente discutir um pouquinho. Essas dificuldades que a pandemia nos trouxe, né? Claro. Lockdown, fechamento das cidades, esse era o primeiro ponto que eu queria tocar. A pandemia deixa para todos nós uma série de questionamentos e muita aprendizagem, e ainda hoje a gente vai viver elas durante muito tempo, sobretudo no ramo que essa casa aqui tanto trabalha, que é a questão do direito. E a coisa mais polêmica é exatamente essa questão da obrigatoriedade da vacinação. E aqui, eu como legislador, vi, na minha concepção, um absurdo de um projeto ser inclusive aprovado na Assembleia Legislativa, que obriga o funcionário público a tomar a vacina para ele comparecer no seu ambiente de trabalho. E se ele não comparecer no seu ambiente de trabalho, ele então terá, depois de 30 dias, o seu comportamento, vamos dizer assim, avaliado pelo órgão de pessoal do qual ele trabalha, podendo ele ser passivo de demissão. No meu entendimento, contraria frontalmente dois artigos de uma Constituição que é uma Constituição democrática, né? Tão comemorada, de tantas lutas, na fala inclusive do próprio Ulisses Guimarães, né? que a democracia e o respeito à lei é a razão da própria existência da Constituição, e você vê ali violado o artigo 5º, que é logicamente o direito de ir e vir, e o artigo 6º, que é o direito de trabalho. Lembrando que quem está submetido a essa regra é o funcionário público que ingressou. Tem o funcionário público também, os contratados terceirizados das empresas públicas, mas sobretudo o funcionário público que prestou um concurso público, que pelo seu trabalho vai prestar então serviço à sociedade contribuinte, e que se ele não participar, ele vai ficar impedido até de dar o sustento a seus familiares. E a lei vai ao absurdo maior de exigir esse passaporte vacinal desse funcionário público, mesmo que ele esteja fazendo o trabalho remoto. Então, parece até uma ação meio persecutória, que não basta apenas a pessoa que vai comparecer ao ambiente de trabalho. Mas se ele tiver, por exemplo, eu tenho notícias que no Ministério Público e também na magistratura, alguns servidores que conseguirem fazer aí um concurso ou morar fora do país, eles podem, então, ter uma meta a cumprir e pode cumprir essa sua tarefa em serviço remoto. Por essa lei, se ele tiver hoje na Suíça, se ele tiver hoje na Inglaterra, se ele tiver hoje em qualquer lugar em Portugal, que não tem mais essas exigências, né? Ele também estará submetido a ter que apresentar o passaporte vacinal, pois o seu ponto também vai ser ali avaliado. E essa questão da vacina, no meu entender, ela já passou por essa fase, além de contrariar a legislação, quando ainda agora eu encontrei uma advogada, uma procuradora federal, ela me disse que tinha voltado ontem da Europa e que lá ela apenas pediram a ela o exame para que ela pudesse entrar no avião, aquele que faz 72 horas, se compra inclusive em farmácias. Ela frequentou lá todos os ambientes, teatros, restaurantes, ninguém pediu nada, nenhuma exigência a ela, a não ser, logicamente, ela tinha de posse os exames, né, que comprovavam o IgG e a sua imunização. Esbarra no coletivo. Então, assim, a gente vive uma pandemia, eu acho que é bem difícil a gente querer comparar as situações da Europa com o Brasil. Eu acho que a gente tem que se comparar aos países da América Latina que talvez economicamente
e culturalmente estejam mais próximos a gente, né? A questão do servidor público, dos terceirizados todos, que estão envolvidos na Lei 458, salvo engano. Que não começou a vigorar, ela começa a vigorar a partir do dia 28, né, desse mês. Ela tem uma vacância legezinhas aí? Não, eu entendi que após a publicação de dia aplicabilidade 28. Imediata. Não, é dia 28, se eu não estou enganado. Mas assim, existe uma questão, e aí me permita discordar, deputado, que é a questão da demissão, né? da exclusão lá do servidor ou do empregado público, né? Para que isso aconteça, ele vai responder ao processo administrativo, então ele vai ter todo o contraditório garantido. O que eu não entendo, principalmente, é a resistência à vacina. É uma coisa que foi cientificamente criada para salvar vidas, para preservar vidas, né? Então, assim, se nós chegamos na repartição pública, né, e determinado servidor ele não está vacinado, ele vai ter uma possibilidade muito maior de estar contaminado, de transmitir, enfim. Eu acho que a gente tem aí, a gente olhando o caso dos Estados Unidos, por exemplo, né, onde lá os estados são bem divididos em blocos e você tem estados onde o índice de letalidade da doença baixíssimo, né, como no início da pandemia, e outros onde está se morrendo gente ainda como se fosse num pico de onda. Eu entendo os argumentos, mas eu acho que sim, que é preciso, é uma medida que a gente tem no contexto social e é pensando não só em si, né, mas é na coletividade, em todas as pessoas. Então, eu acho que foi um acerto, a obrigatoriedade disso, como a questão do passaporte vacinal, né? Em que sentido? A gente está agora começando a enxergar que a vacina tem possibilitado a reabertura das atividades comerciais, culturais, né? A gente teve shows agora aí no Classic Hall, e aí você cobrando, ou você está com a primeira dose e o teste, né, que você não está infectado, ou as 2 doses, né? Então, eu acho que a gente deve encarar a vacina não como um inimigo contra um contraponto, mas sim como algo que vai reaquecer a economia, que vai gerar emprego, que vai gerar renda para a população, né? A gente tem visto aí as ruas abarrotadas de família. Antigamente era um menino, hoje não, são famílias que a gente vê, né, nas ruas e, enfim, por toda a crise, né? Deixa eu fazer então. Primeiro, o senhor falou com relação à questão da América Latina. Então, ninguém se comportou melhor com relação à América Latina do que o próprio Brasil com relação a essa questão do número vacinal e também com as suas experiências. Me lembro muito bem que o Chile começou muito rápido, vacinou uma quantidade de quase 70% da população e veio a segunda onda. Hoje a vacina tem uma contestação clara. Por exemplo, hoje, até recentemente, a gente viu aí a morte do Colin Powell, ele estando vacinado das 2 doses. Temos um deputado na Assembleia Legislativa, ele postou nas suas redes sociais, tomou a segunda dose, tomou as 2 doses, está plenamente vacinado e está contaminado da Covid. Então a vacina, ela é ainda um medicamento, ela é um experimento. Enquanto que a gente vê também outros países, se eu citou estados nos Estados Unidos, mas a gente vê, por exemplo, estados na Índia e a própria Índia, com um índice praticamente que não houve vacina, mas que teve um tratamento lá aplicado e que teve um baixo número de mortes. Então tudo isso são experimentos. O que a gente não pode é deixar que o jornalismo e o próprio direito falem mais alto do que a medicina. Então existem correntes, e não é de poucos médicos, existem correntes que veem a vacina de forma diferente. E agora está se provando que a vacina, dizia-se que com 2 doses estava resolvida, agora tem que entrar numa terceira dose. Então a gente está diante do experimento vacinal. E tem também uma questão de que o Estado, ele parece que está preocupado com a questão da saúde pública, mas ele, na verdade, demonstra que um problema que se arrastou durante toda a pandemia, ele não faz cobrança de passaporte vacinal para as pessoas andarem nos ônibus lotados, nos terminais de ônibus lotados. Hoje mesmo eu fui no shopping,
almoçar e ninguém me cobrou o passaporte vacinal para entrar no shopping. Qual a diferença de entrar no shopping e entrar numa igreja para cobrar o passaporte vacinal? Qual a diferença que faz você entrar no ambiente de trabalho ou entrar num ônibus lotado? Onde é que é pior? Ou num terminal de ônibus ou no metrô? Então, é preciso se ter coerência. Além do mais, do ponto de vista do direito, aí o senhor me permita, o senhor manuseia muito mais essa matéria, mas a própria Constituição Federal e o próprio voto do ministro Lewandowski, quando ele diz que deu aos estados liberdade, estados e municípios, ele atuar, mas ele disse que ele não pode atuar impondo medida de sanções. E o que essa lei, que foi aprovada na Assembleia Legislativa com meu voto contrário, na Comissão de Justiça, em 2 vezes em plenário, é exatamente isso. Porque, no meu entender, o governo, o Poder Executivo, ele extrapolou a sua competência constitucional, que ele não podia impor sanções a qualquer servidor. Ele pode, sim, tomar medidas para poder organizar a vacinação, adotar medidas profiláticas, distanciamento social, álcool em gel, uso de máscaras, tudo isso é permitido. Agora, ele impor a qualquer pessoa sanção, do ponto de vista dele perder o seu emprego, isso é totalmente, do ponto de vista, inconstitucional. Deputado, então, me permita fazer uma ponderação. Quando a gente fala de direitos fundamentais, a gente necessariamente fala em aplicação ou desaplicação. Então, se a gente está falando em aplicação aqui de um direito coletivo, que é o direito à saúde pública, a gente está, numa certa medida, sim, desaplicando o foco do direito meramente individual. Pois não. Quanto à questão de que o trabalho ele é igual a uma ida ao shopping ou ele é igual a uma ida a uma igreja, veja, igreja, lotado. Shopping, são locais que eu vou eventualmente, se eu quiser, e são locais em que eu vou ficar pouco tempo. A gente sabe que nos ambientes laborais em que a gente vive, seja servidor público, seja servidor privado, porque esse é um outro link que eu vou querer trazer daqui a pouco, a gente passa muito tempo, a gente passa a maior parte do nosso dia dentro dos nossos ambientes de trabalho. Então, o risco dali virar um centro de contaminação é muito maior do que num local em que eu vou por pouco tempo e eventualmente. E aí a gente não pode esquecer, perdão, só para concluir o raciocínio, a gente não pode esquecer que no âmbito do direito privado, a gente tem discutido também, sim, a possibilidade de demissão dos empregados que se negam a se vacinar. Isabela, um funcionário que tem que sair de casa, pegar um ônibus lotado para ir trabalhar, nesse ônibus lotado não é pedido a ele o passaporte vacinal. Como é que fica a ação do Serviço Público de Saúde? Ela é completa ou ela é hipócrita? No meu entender, ela é totalmente hipócrita. E outra coisa... Ou ela é incompleta? Ela é incompleta. E o direito coletivo não pode sobrepor, por exemplo. Então, se fosse assim, um criminoso aí com um histórico de ter morto 2, 3, 4, 5, 10 pessoas, que a gente vê aí de vez em quando ser descoberto, será que aquele que estava fugindo ali pelo Goiás, o Estado poderia matar ele, a pena de morte, já que ele é tão ruim para a coletividade? Então, os direitos fundamentais, a gente tem que respeitar a Constituição. Democracia é o império da lei. A Constituição é clara, foi lá colocada pelo... Se não é, tem que mudar a Constituição. Tem que fazer uma eleição, já dizendo que o Constituinte vai ser eleito para aquele objetivo, se mudar o artigo 5º e mudar o artigo 6º. Está plenamente violado. E, além disso, a ciência não tem demonstrado, tá certo, a efetividade da vacina, mostrando cada vez mais que ela é um experimento vacinal que tem, tá certo, em alguns casos, dado os resultados. Eu não sou contra a vacina, nem sou contra a vacinação, mas eu sou contra totalmente você impor uma pessoa a tomar, até porque tem gente que não pode tomar. E outra coisa, a própria ciência mostra que as pessoas, aí eu acho mais inteligente como está fazendo na Europa, como disse hoje, que eu encontrei uma pessoa no shopping, ela disse que é preciso o PCR para poder se entrar num determinado ambiente, se faz com 72 horas antes, como também o certificado de imunização, que pode ser feito por 2 exames. Aí eu acho que tem lógica, mas se também impor a uma pessoa que teve a doença, que tem, de acordo com a ciência, a melhor imunização, que é a imunização natural, ele ainda tem que tomar uma vacina, então eu acho que está havendo excessos. E o excesso a gente tem que ter um recorte. E o recorte é a lei. E a lei maior é a Constituição, que está sendo, no meu entender, totalmente violada. Mesmo que tenha o direito à coletividade, não dá que a pessoa possa rasgar a Constituição. Caso contrário, vai ter que, então, como eu disse, reunir o Congresso Nacional, estabelecer
uma Assembleia Nacional Constituinte ou fazer uma PEC, um projeto de emenda à Constituição. Fora disso... Deputado, na verdade a gente sabe que a democracia ela é essa ambiência que permite pluralidade de opiniões. Claro. E o que importa é que a gente saiba respeitar a opinião diversa da nossa e que, na verdade, nós vivemos um momento muito desafiador e de muitas incertezas. Perfeito, A pandemia, ela trouxe uma série de reflexos da própria economia, da própria evidência que nós temos vários marginalizados digitais, desde a realidade de um aumento significativo de violência doméstica. E aí, o senhor tem um projeto ligado a essa questão, de certa forma, de combate à educação à violência doméstica. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. A pandemia deixou muitas pessoas em casa e além do estresse. Estresse de ter medo de contrariar a própria doença, dos efeitos da própria doença, de perder entes queridos, perder vizinhos, né? Isso levou o ambiente familiar a um estresse maior do que o normal e a gente viu o número de agressões contra a mulher, né, aumentar muito. Então, propusemos na Assembleia Legislativa uma lei onde as empresas que tenham mais de 200 funcionários do sexo masculino, ela tenha que, pelo menos uma vez no semestre, fazer uma palestra para discutir o tema de violência contra a mulher, no intuito de fazer uma atividade não coercitiva, repressiva, mas uma atividade preventiva. Eu acho que é isso que a gente tem que cada vez mais, sempre que a gente puder prevenir, é melhor do que punir depois. Rodrigo. Eu acho um tema bem interessante, né? Assim, me causou surpresa quando eu vi, acho que foi noticiado em vários veículos de comunicação, né? Essa questão do aumento da violência doméstica, né? E aí as mulheres procurando as delegacias em busca de sobrevivência mesmo, né? Realmente isso aí é algo louvável e que acho que as delegacias especializadas devem dar uma atenção especial a isso, né? Essa função educativa que o senhor falou, né, a educação como fonte de prevenção, ela é essencial, porque a gente tem um machismo estrutural na nossa sociedade, a gente tem um patriarcado muito forte. Perfeito. Então, isso leva a uma coisificação da mulher muito clara e essa é a fonte matriz da violência. O homem acha que, na verdade, ele pode usar da força contra aquela mulher. E aí, isso dentro da nossa estrutura, ele acaba sendo muito normalizado numa certa medida. Até porque a violência não é só violência física, a gente fala psicológica, patrimonial, enfim, moral. A propositura do projeto ainda está em discussão, é exatamente isso, que esse tema venha a ser abordado e o homem possa, no seu ambiente de trabalho, por palestrantes, ter orientação das consequências legais também, né, que ele vai sofrer, como também do valor da mulher, lembrar que ele veio de uma mulher, todos nós viemos de uma mulher, ele poder ter essa visão de como marido, mas também como filho e como pai, né? Que um dia a filha dele pode sofrer isso, né? A mãe dele, será que ele queria passar por isso? Então, esse é o objetivo do projeto. Esse projeto é muito bacana, eu acho que ele é muito relevante, porque esse é um tema que merece todo o holofote que a gente puder dar, porque enquanto a gente não discutir isso como um problema de saúde pública, como um problema social que interessa a todos nós, a gente não vai talvez diminuir o número de dados que leva o Brasil a ser o 5º país no mundo que mais mata mulheres. Então, a gente tem que discutir sobre isso. Rodrigo, a gente sabe que essa retomada ela tem sido construída, na verdade, cada órgão, cada espaço, tateando um pouquinho como fazer, qual é a maneira mais segura, até porque uma pandemia como essa é algo nunca antes vivenciado. Então, ninguém sabe muito bem como reagir, qual é a forma mais segura, o que fazer. E a gente sabe que o TJPL tem uma portaria regulamentando essa questão do acesso aos fóruns, e aí toca de novo na questão da vacinação. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, principalmente a vida de nós advogados está bem difícil agora no TJ, né? Às vezes de acesso, de conseguir despachar um processo, se o processo for físico, a dificuldade aumenta bastante, né? Então, assim, eu torço que sim, que seja ampliada a vacinação, porque, do meu ponto de vista, é a única forma da gente voltar à normalidade, né? Da gente restabelecer não só
né, o atendimento nos órgãos públicos, no próprio TJ, né, mas de melhorar a economia do nosso Estado, né, da gente conseguir voltar a uma normalidade, da gente restabelecer. Eu acho que não vai ficar nada igual, principalmente, e aí voltando para a nossa atuação, para o Tribunal de Justiça, eu acho que essa pandemia ela veio para acelerar, né, a realização de audiências por vídeo, diversas coisas, né, citação por WhatsApp, né, então hoje em dia, que também já é outra coisa, né, a questão da pandemia aí, a quantidade de devedor que tem explodiu, né, então a gente hoje, o povo querendo se esconder e a gente consegue, né, viabilizar ali uma citação, uma intimação de um ato judicial por WhatsApp, por e-mail, né? Quem milita aí, principalmente na área de saúde, que precisa obter uma tutela, muitas vezes a gente vê que está sendo realizada por e-mail, né? Então, as operadoras, os hospitais, cadastram lá um e-mail e isso é feito por e-mail. Doutor Rodrigo, eu até faço uma pergunta. E essa demanda jurídica, porque isso vai ser acho que talvez o direito não cubra disso, mas uma notificação por WhatsApp, uma notificação por e-mail, mais tarde isso não vai ser contestado, a pessoa pode dizer, não, eu não recebi o e-mail, entrou no meu spam. Então isso vai gerar uma confusão enorme, não é? Então, foi criado um regramento, né? Isso veio tanto do CNJ quanto o próprio Tribunal de Justiça de Pernambuco, ele disciplinou, né? Criou mais ou menos umas regras de como ser feito. Então, essa questão da intimação, de uma tutela, as empresas criam um e-mail específico para aquilo, né? Para recebimento de intimação, para cumprimento liminar. Então, assim, é uma coisa que hoje está funcionando, é uma coisa excelente, né? Mas já chegou em discussão no âmbito, foi o Conselho Nacional de Justiça, mas já chegou no âmbito do Superior Tribunal, ou então aqui mesmo na segunda instância, alguma demanda questionando isso, não? No Supremo Tribunal Federal já tem alguma decisão nesse sentido? Não. Porque basta ter uma dessa para desarrumar tudo, né? Deputado, eu confesso que eu não sei lhe dizer, eu não tomei conhecimento. Mas eu acho que isso é uma coisa que veio para ficar, né? Veio de forma muito inesperada, muito rápida, isso teve que ser pensado muito rapidamente como solução, porque a máquina estava meio que paralisada, engessada, né? E a coisa está fluindo, eu tenho visto que está fluindo. Né? Eu, durante muito tempo, doutora Isabela, defendi as audiências, mesmo penal, né? Por vídeo, que a gente tinha em os outros países. Então, durante muito tempo, eu me lembro do doutor Gustavo Augusto Rodrigues Lima, que foi desembargador até depois, era procurador, ele era presidente da Associação do Ministério Público, eu era presidente da Associação dos Oficiais Suplentes Sargentos, e eu defendia isso. E ele também defendia, mas havia correntes diferentes. E eu acho que hoje, como eu disse, veio para ficar. Sim. Então, isso é importante. É o legado positivo da pandemia. Porque, veja, tirar um preso de um presídio por escolta, chega lá, o advogado falta, alega, né, que a testemunha não foi. Enquanto poder ter um ambiente nos presídios, nas penitenciárias, exatamente para fazer essas audiências. Então, acho que isso aí é uma coisa que a pandemia nos ensinou, como também ensinou muita coisa. Teve consequências, né? Tudo tem consequências negativas e essas foram uma consequência bastante positiva. Bastante. Eu só fico assim depois, aí por curiosidade, por isso que eu vi que o senhor conhecia do tema, na hora que tiver uma demanda e desarrumar tudo, né? Chegar lá monocraticamente num ministro daquele do Supremo Tribunal Federal e desarrumar tudo, aí vai ter uma... Né? Eu acho que serão aprimoradas as normativas, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente não volta atrás, não. Acho que isso vai ficar, por mais que apareça aí alguma interpelação, né, alguma oposição à forma como é feita, o fato é que está sendo feito e está surtindo efeito. Que bom que está surtindo efeito, né? E é isso. E que bom que a pandemia, então, deixa esse legado positivo de catapultar a gente para tecnologias que a gente já tinha e subutilizava no próprio judiciário. Perfeito,
A gente está se encaminhando para o fim do programa, mas antes de terminar, eu queria pedir que vocês deixassem uma sugestão de leitura para os nossos telespectadores. Como as democracias morrem. Esse livro sempre é citado aqui. Se você não leu ainda, vai ler que vale a pena. Eu não li ainda e vou ler porque depois da... Bom, eu acho que eu tenho um livro que é O Caçador de Pipas. Depois virou até um filme. Excelente. E a gente está num momento de muitas narrativas. Narrativa de quem é culpado disso, quem é culpado daquilo, narrativa do que é certo, o que é errado, gente querendo falar mais do que a ciência, ou gente em nome da ciência falando o que não servia. Por exemplo, a OMS servia como parâmetro para dizer que tinha que fazer o fecha tudo. Mas agora ele é contra o passaporte vacinal e ela não é ouvida. Todo mundo agora tem uma corrente defendendo o passaporte vacinal. Então é uma época de muita narrativa, da verdade, da mentira. E nesse livro tem uma passagem que eu acho muito interessante, que é o pai falando com o filho, dizendo ao filho que ele descobre que o filho mentiu. E ele diz que ele cometeu, então, o maior roubo, que é roubar a consciência das pessoas. Então, nesse momento de tantas narrativas, de tantas coisas que são ditas, e desse momento que vai se aventar, se aparecer no ano que vem, que é as eleições, e vai se colocar muitas narrativas no colo de um e no colo de outro, eu aconselharia que as pessoas lessem, quem não leu ainda, o Caçador de Pipas, e observasse esse diálogo do pai orientando o filho que não mentisse, que dissesse sempre a verdade, porque aí ele teria sempre em toda a sua vida a consciência tranquila. Excelente indicação, deputado. E para finalizarmos, um bate-bola. Eu falo uma palavra e vocês falam aí o que vier à mente trazido por essa palavra. Pernambuco. A minha segunda paixão, minha primeira paixão é minha família, a minha segunda paixão é Pernambuco, meu estado e o povo que nele habita. Vacina sim. Vacinação. Eu tenho muita preocupação. Eu quero que sempre a coerência prevaleça sobre esse tema. Meu medo, eu temo que depois, quando chegar a coerência, talvez seja um pouco tarde. Salvação. Pandemia. Um grande ensinamento para todos e que a gente tem que ter coragem de vencer. Eu acho que o pior já passou e a gente precisa colocar as pessoas nos seus postos de trabalho, colocar as crianças nas escolas, recuperar o tempo perdido e fazer com que o Brasil seja cada vez mais forte no mundo todo. Que seja um passado. Rodrigo, deputado Feitosa, muito obrigada pela participação de vocês. E vocês continuem acompanhando o Seu Direito. Sempre um tema relevante, uma pauta interessante para que nós tenhamos uma cidadania mais ativa. Fique conosco, até a próxima.